O Bahia Record está de volta com o futebol. Vitória entra em campo daqui a pouco, às 9 da noite, no estádio Serra Dourada, para enfrentar o Goiás pela 11ª rodada da Série B. Sem Rodrigo Mancha e Nino Paraíba, suspensos, o técnico Geninho escolheu Léo e Neto Coruja para as duas vagas. Marcelo continua no ataque ao lado de Neto Baiano. Se vencer a partida, o rubro-negro tem boas chances de terminar a rodada entre os melhores, entre os 4 melhores colocados da competição, Carol. É verdade. Quem analisa as notícias do esporte aqui com a gente é o comentarista Silvio Mendes. Boa noite, Silvio. Muito bem-vindo mais uma vez ao Bahia Record. Silvio, o Vitória joga hoje para entrar no G4. Entra. Se ganhar, boa noite, Juca. Boa noite, telespectador. Se ganhar, hoje a gente está feliz. O Vitória vai despontar nas cabeceiras, porque o Americana, que está hoje classificado como 3º colocado, ele já jogou. Está com 20 pontos, mas perde no saldo de gols. Se o Vitória fizer hoje o dever fora de casa, fizer 20 pontos contra a equipe do Goiás, o Vitória vai a 6 vitórias e aumenta o saldo. Passa por um saldo, se ele der 1-0, passa por um saldo de 6 gols. Se ele der 2-0, passa por um saldo de 7 gols. E é por isso que ele pode voltar ou na 3ª colocação ou na 4ª colocação. Vai depender de um jogo do Paraná contra o Vila Nova. Porque se o Paraná ganhar em casa, ele pode chegar em 3º e o Vitória ficar em 4º mesmo ganhando do Goiás. Agora, Silvio, vai ser um jogo difícil, porque a pressão da torcida lá em Goiás, e tem também as condições climáticas, que são bem diferentes daqui da Bahia, né? Clima seco, você sabe lá como é lá no Planalto Central, é muito difícil. Agora, hoje eu conversava com o torcedor, e vou falar até na base da irreverência, conversava com alguns torcedores, ele me dizia assim, olha, o Goiás botou ingresso a R$2 para lotar o estádio Serra Dourada para fazer pressão em cima do Vitória. Imagine qual é a maior renda hoje do Brasil, qual é a maior média de público hoje do Brasil, é do Esporte Clube Bahia. Ainda não ganhou em Pituaçu. Se a torcida ganhasse jogo, o Bahia tinha ganho todas as partidas em Pituaçu. É claro que o time do Goiás vai sentir em casa com mais pressão, essa coisa toda. E vai para cima mesmo. Vai para cima. E se ele vier para cima do Vitória, a resposta não vai ser nada boa, porque o Vitória está bem arrumado para isso. E os novos reforços do Vitória, Silvio, quando é que chegam? Chegam na segunda-feira, já confirmados, o zagueiro João Felipe, um zagueiro muito bom pelo lado direito, e o atacante William, que estão sendo preteridos lá no Botafogo. O técnico Caio não quer a intervenção desses jogadores do time do Botafogo. Eles deverão desembarcar aqui na segunda-feira, ao lado do lateral esquerdo Chiquinho, que já foi contratado junto ao Brasil de Pelotas, era um jogador do Internacional e que vem disputar a posição com Fernandinho. Todos os 3 deverão estar aqui na próxima segunda-feira. E Pablo, de Montevidéu? Pablo deve estar voltando hoje à noite. Ele foi buscar a documentação para regularização, para ele conseguir o visto de trabalho dele, que o visto dele para jogar no esporte expirou. Ele teve que ir a Montevidéu, fazer uma nova documentação para vir para cá e ter o visto de trabalho para servir o Vitória. Perfeito, Silvio. Agora a gente vai falar do Tricolor. O Bahia embarca amanhã à tarde para Minas Gerais, onde enfrenta o Cruzeiro, domingo às 6h30 da noite em 7 Lagoas. O clube não conseguiu regularizar o volante Fabinho para a partida, mas de última hora ganhou um reforço da mesma posição. Dionis começou a semana sentindo dores na coxa e os primeiros exames diagnosticaram lesão muscular com prazo de 20 dias para cicatrização. Ontem o jogador treinou normalmente e no coletivo de hoje jogou no time titular e está relacionado para a partida contra o Cruzeiro. Com isso, Camacho volta a ficar como opção no banco de reservas. O zagueiro Tite, o lateral Avni e o meia Carlos Alberto confirmaram a recuperação e voltam ao time. O atacante Jobson, desfalque contra o Botafogo por restrições contratuais, vai ser parceiro de ataque de Júnior. Quer dizer, boa notícia aí, né, Silvio? Dionis está de volta. Dionis de volta. Ele joga mesmo, Silvio? Joga. Aliás, essa notícia foi dada aqui no Bahia Record em primeira mão. Nós dissemos, Dionis não está vetado ainda para o jogo contra o Cruzeiro. E hoje a definição aconteceu. René Simões botou ele no time de cima, bateu palmas para a volta do Dionis, porque o Dionis é um jogador pegador. E ele vai ter uma missão específica nesse jogo. Ele vai ficar colado no argentino Montijo, que é o cérebro da equipe do Cruzeiro ali no meio de campo. O Joel faz um cinturão defensivo e coloca o Montijo só para articular as jogadas. Então o Dionis vai ficar no encalço do jogador argentino para não dar espaço para ele poder criar as boas jogadas para o time do Cruzeiro. Felicidades para René, felicidade para o Dionis. Aí o Camacho vai para o banco, jogam Dionis e Helder. O Helder no lugar do Marquinhos com o Fael mantido
e o Carlos Alberto para dar mais velocidade ao Agora, time. isso que eu ia falar, Silvio, com o retorno de Carlos Alberto, isso modifica um pouquinho o esquema tático aí do Bahia? Claro, o Bahia ganha velocidade, é só você ir para o retrospecto. O Bahia ganhou 2 partidas fora de casa com o Carlos Alberto jogando. Não é à toa que a torcida está super feliz com a volta dele, né? É verdade, contra o Fluminense e contra o Atlético do Paraná. Carlos Alberto estava no time. É um bom sinal o retorno dele para esse jogo contra o Cruzeiro. Ele está muito bem preparado. Vi a entrevista dele hoje, quando ele disse que o Bahia é um todo, depois ele. Porque muita gente insistindo nessa mística de que ele vai voltar ao time jogando lá fora e que o Bahia pode fazer um belo resultado diante da equipe do Cruzeiro lá em Sete Lagoas neste domingo. Fabinho viaja? Fabinho vai demorar porque essa documentação do Fabinho é internacional. Ela vem de Yokohama, no Japão. E aí, depois que chega aqui, tem a desdobramento burocrático lá na CBF. Depois o BID vai, publica. Aí vai demorar um pouco para o jogador Fabinho. Mas ele vem treinando intensamente. E quando ele estiver à disposição do René, o René vai ter um bom reforço na mão. Silvio, então eu só espero que segunda-feira você esteja aqui com a gente para dar boas notícias aí, né? Bahia e Vitória jogando fora de casa. Espero que os dois tenham bons resultados. É verdade. O Vitória no G4 e o Bahia subindo um pouquinho mais de posição. Mas não sai daqui agora, não. O único time baiano na categoria Sub-12 foi escolhido para participar do torneio internacional de futebol em Santa Catarina este mês. Nos treinos, a animação é grande, desses meninos que têm como sonho fazer carreira de gente grande no futebol. Eles têm entre 10 e 12 anos e fazem parte do único time do Norte e Nordeste a participar do torneio internacional de futebol que será realizado em Santa Catarina. A equipe, o Real Vilas Esporte Clube, foi formada há apenas 5 meses e reúne jogadores de uma escolinha de futebol no bairro do Jardim das Margaridas. Apesar de jovens, eles são experientes no esporte. Há 4 anos treinam juntos. Muitos deles também estão nas categorias de base do Bahia e do Vitória. Potencial ele tem. Nosso objetivo maior é socializar os meninos, né? São crianças carentes, unindo crianças de classe média, desenvolver a parte social e educá-los, né? Porque não adianta ser um atleta de futebol, como a gente já vê muitos aí, sem educação e sem perfil de homem. E esse é o nosso principal objetivo. Uma das promessas do clube é Luan, de 12 anos, bicampeão baiano pelo Vitória na categoria Mirim. O estilo é de profissional e o discurso também. A expectativa é grande de ser campeão, né? Claro, que é o nosso maior desejo, mas lutar, trabalhar para ver se ganhamos o título lá em Santa Catarina. Já ganharam vários aqui na Bahia, né? Então estão acostumados a ganhar. Como é que vai ser lá se o negócio for diferente? Né? Não baixar a cabeça, ter humildade e voltar com a cabeça erguida. No mundo do futebol são comuns os apelidos. Matheus é chamado de Índio por conta dos cabelos. O garoto atua também nas categorias de base do Bahia e por aqui é outro que se destaca. Muito bom a gente estar participando de um campeonato desse. É importante pra gente também. Fazer muito gol, a gente ser campeão e vir com a medalha no peito pra cá. Com vitórias em todos os campeonatos já disputados na Bahia neste curto período de atividades, a equipe é puro otimismo. Que o diga Cassiano, que aos 10 anos de idade já soma 6 anos de carreira. Driblar, tocar, ir pra cima dos caras e fazer gol. Quer ser goleador? Quero. E quem é que é o teu ídolo assim do futebol? Cristiano Ronaldo. Você quer ser igual a ele? Quero. A expectativa é boa, né? Porque realmente nosso time é um time de muita qualidade, os garotos realmente têm muita qualidade. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue esse título lá para nosso estado e nossa cidade, né? Os meninos da Bahia vão disputar com times de países do Mercosul e de outras partes das Américas. Logo na primeira fase, enfrentam equipes do México e da Argentina. Para os pais dos pequenos atletas, resta a ansiedade, mas também a confiança de que vão fazer uma bela exibição lá no Sul. Eu estou muito feliz porque é bom para ele, né? Que ele vai pegar uma cancha, a cancha que a gente fala é uma experiência e, quem sabe amanhã depois, pode vingar na carreira, ser um grande jogador, né? E a gente tem que estar sempre perto, né? Como pai e responsável, né? Agora, Diego, tá aí. O pai deixando você viajar, o que você está planejando trazer nessa bagagem aí pro seu pai?
trazer a taça e felicidade para ele e para o grupo também. Silvio, a criançada aí falando como gente grande, né? Quem sabe pode vir um craque daí, né, Silvio? O Neymar tá fazendo escola, né? Tá todo mundo querendo ser o Neymar. Aliás, esse menino Mateuzinhos, que passou aí há pouco, ele é uma divisão de base do Bahia, ele é um jogador de futuro, esse menino. Nesse bom trabalho do Luciano Cortizo, e como presidente do Real, e do Hélio Júnior como treinador, já que ele está de olho nesses meninos aí que podem ser uma grande produção no futuro. É como um deles mesmo falou, né? O negócio é partir para cima e fazer gol. O negócio é jogar, partir para cima e fazer gol. Os pais é que ficam orgulhosos dessa situação, né? Falou de outra Copa agora, Silvio. O São Paulo conquista o título da 5ª edição da Copa 2 de Julho. Uma das máximas do futebol diz que uma final, para ser boa, precisa ser emocionante. E na decisão da 5ª edição da Copa 2 de Julho, que aconteceu nesta quinta-feira em Lauro de Freitas, não faltou emoção. Logo no início, com 1 minuto de jogo, Carlos Chaba abriu o placar para o São Paulo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Romário ampliou para o tricolor paulista. No segundo tempo, o Santos tomou mais um gol. Quem marcou foi Paulo Marcelo. Aos 22 minutos do segundo tempo, Paulo Lama diminuiu para o Santos. Com esta falha do goleiro do São Paulo, o Santos ainda conseguiu mais um gol, mas não adiantou. Em Lauro de Freitas, a festa foi mesmo da torcida do São Paulo. Em 8 partidas, a equipe teve 7 vitórias e apenas um empate. Com o resultado de 3-2, o São Paulo é o novo campeão da Copa 2 de Julho. Muito gratificante para mim ser campeão 2 vezes, porque o resultado do meu trabalho, né? A gente batalha muito cedo, sai muito cedo de casa para buscar um futuro, uma condição de vida melhor para nossa família. E é um começo bom. Fico muito feliz, né? Agora o reconhecimento dessa torcida aí que apoia a gente muito. Estou muito feliz, né? Obrigado por todo mundo. E ser artilheiro, sou um centroavante, né? É a melhor sensação, né? O gol é a melhor coisa que eu posso fazer, né? Para ajudar o time e me ajudar também. Então fico muito feliz com essa artilharia aí, esse troféu maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus. Teve muita emoção, né, Silvio? Só é uma pena não ter na final da Copa 2 de Julho um time da Bahia, né? Numa data que se comemora a independência da Bahia, né? O Santos tomou o lugar do Bahia, porque o Bahia que deveria estar fazendo essa final com o São Paulo, mas deu o Santos que ganhou do Bahia por 2-1. Foi uma final de Copa emocionante, porque o São Paulo botou 3-0. O Santos correu atrás, fez 3-2 no finzinho, foi um sufoco tremendo para o São Paulo chegar a esse título mais merecido. E os meninos se espalharam lá em Lauro de Freitas com as menininhas lá, as fãs, foi beijo para tudo quanto é canto, no troféu, nos meninos. Então os meninos ficaram muito felizes, os jogadores do São Paulo. Parabéns. Mas São Paulo e Santos sempre é emoção, né? Sempre foi emoção. Independente da categoria. Eu preferiria Bahia e São Paulo, mas o Santos tirou o Bahia, que é que a gente pode fazer? Quem sabe na próxima, né, Carol? Na próxima, para o ano, com essa Copa organizada pelo nosso querido Simão Vieira. Silvio, lhe agradeço mais uma vez a participação aqui no Bahia Record. Segunda-feira a gente se vê, então. É verdade. Um bom final de semana para o telespectador e para vocês também. Uma bela praia aí, Silvio. com muito sol. Bom fim de semana, obrigada pela participação. Obrigado, Silvio. Daqui a pouco, o homem que queimou e matou a mulher é preso 4 anos depois do crime. E ainda, o Arrocha completa 10 anos conquistando fãs de todas as idades. Você vê aí imagens ao vivo de um dos cartões postais mais conhecidos do Brasil, o Farol da Barra, em Salvador. Agora, às 7h20, a gente volta daqui a pouco.